Fala torcedora, chegando aqui no canal Repórter Bruno Flores com a repercussão e as informações importantes que foram ditas pelo técnico Eduardo Cudê e também pelo executivo de futebol do Inter, Rodrigo Caetano, na entrevista coletiva após a derrota de virada do Inter para a equipe do Fluminense lá no Rio de Janeiro, com 2 gols do Nenê e o gol do Internacional sendo marcado na abertura do placar pelo Paulo Guerreiro. O técnico Eduardo Cudê disse que não foge da responsabilidade, que ele entende as críticas, que o time teve alguns erros pessoais, mas não ofereceu assim tantos riscos para a equipe do Fluminense. Mas ele deu algumas frases bem fortes, bem importantes, que eu vou trazer aqui depois que a gente rodar a vinheta. Vamos lá, gente, vamos falar de Inter, tem muita coisa pra gente trazer aqui no canal, porque a entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê, principalmente, depois do jogo contra o Fluminense, foi recheada de conteúdo. Eu não vou entrar aqui na discussão da opinião do que eu vi dessa entrevista coletiva, mas eu vou passar aqui, especialmente, uma sensação das principais frases que foram ditas pelo técnico colorado. Repito que não vou buscar entrar no campo da opinião. Antes eu quero dar um recado aqui da Refrigesa, né? Você tá vendo aí na tela o WhatsApp dos caras. O link do Instagram tá aqui embaixo para você resolver qualquer problema de refrigeração. Então chama os caras aí para comprar teu ar-condicionado, para fazer a manutenção, para fazer limpeza, ou então se tiver alguma solução de refrigeração comercial, que a Refrigesa certamente pode te atender, chama os caras ou no WhatsApp na tela ou no link do Instagram que está aqui na descrição. A Refrigesa atende no litoral norte do Rio Grande do Sul e também na região metropolitana de Porto Alegre. Vamos começar falando então sobre o técnico Eduardo Cudê. Ele foi o primeiro a conceder entrevista coletiva na parte da comissão, né, tirando o Rodrigo Lindoso, que acabou falando antes. Mas as principais informações e o principal tom da coletiva foi dado pelo técnico do Inter. Primeiro, algumas considerações. O técnico Eduardo Cudê mais uma vez falou sobre o elenco do Internacional ser curto, ter poucas opções em peças com experiência para a mudança dos jogos e para as escalações. Ele ressaltou o fato de que sim, há muitas peças da categoria de base, mas o fato de existirem muitas peças da categoria de base significa que hoje ele tem poucos ou não tantos jogadores com experiência como ele queria, e isso afeta o desenvolvimento do trabalho. Ele entende que o Campeonato Brasileiro é uma competição muito equilibrada e que também por isso o arranque do Inter no Campeonato Brasileiro acaba sendo um arranque que talvez não fosse o perfeito, com 100% de aproveitamento, mas um arranque que tem 66% de efetividade, são 3 jogos e 2 vitórias, e sendo assim, com esse percentual, o Inter ainda continua brigando na parte de cima. O técnico do Inter também mencionou a seguinte frase: eu quero ser protagonista. E ele entende que o time vai trabalhando bem, mas entende que as críticas elas têm que ser ajustadas em relação à realidade do Internacional. E é aí, principalmente, que aconteceu o maior incômodo. E eu acho que sim, esse termo ele é bem utilizado, apesar de o técnico do Inter rebater isso quando foi questionado na entrevista coletiva, a utilização desse termo, porque ele naturalmente ele se incomodou, não com a crítica geral da imprensa, e isso é uma leitura do que disse textualmente o técnico Eduardo Cudê. Não foi a imprensa em si que criticou de forma desmedida, exagerada o técnico do Inter. Ele entende que é muito bem tratado pela imprensa, que as críticas acontecem, que há uma cobrança natural por uma derrota, e assim aconteceu também no Clássico Grenal, mas ele ficou incomodado porque em uma outra coletiva, quando ele disse: olha, eu cheguei para treinar um Super Inter e não tive dinheiro porque chegou a pandemia e o clube teve que se readequar com outro orçamento, alguns jornalistas, segundo ele, interpretaram e publicaram, falaram a respeito disso como se fosse uma crítica de Eduardo Cudê para a direção, quando ele, Eduardo Cudê, reforça que não é isso, que não há essa ruptura de ligação, não há esse confronto a ponto disso ser uma condição pública do técnico do Inter. Ele entende que sim, há uma nova realidade financeira que é mais abaixo, e o Rodrigo Caetano também salientou isso depois, quando falou após o técnico do Inter, e isso é completamente natural. O técnico Eduardo Cudê entende que foi mal interpretado em relação a isso, e essa mensagem que ele deu, que foi
pura e simplesmente um relato do que acontece, acabou sendo transformada em outra coisa, em um conflito ou então mesmo uma crítica pública de sua parte à direção do Internacional. O técnico do Inter também deu uma outra informação importantíssima. Ele conversou há 3 e também há 2 dias com o Rodrigo Moledo, que pediu, segundo o Kudê, para falar com ele. Pediu para falar com o técnico do Inter. Isso porque nós já sabíamos da venda do Bruno Fux para o futebol da Rússia. Isso está sendo abertamente falado pelo Inter, está na fase já da confecção dos contratos. E também por isso o Bruno Fux acabou não jogando hoje. Segundo o Caetano, foi uma tomada de decisão ao meio-dia desse domingo. E você já sabia, claro, por conta aqui do canal, eu trouxe essa informação ainda ontem pela manhã. Se quiser, tem vídeo aqui com bastante informação sobre toda essa negociação da venda, tá tudo bem detalhado. Mas a conversa do Rodrigo Moledo foi nesse sentido, porque ele, não tendo o Bruno Fux, tem o interesse de jogar pelo Inter, tem o interesse de ser o titular. E aí o técnico Eduardo Kudê, mais uma vez, e agora pela primeira vez de forma bem clara, publicamente, ele disse: as características do Rodrigo Moledo não encaixam no estilo de jogo. Não são essas. Trabalhamos para que ele possa fazer, mas não são essas. E o Rodrigo Moledo conversou com o técnico Eduardo Kudê sobre isso, pediu para falar, mas o técnico do Inter não falou publicamente o teor dessa conversa e disse que é o Rodrigo Moledo quem tem que se manifestar a respeito disso. E aí eu recupero aqui uma informação que foi passada pelo meu colega de Bandeirantes, João Batista Filho. Ele conversou com o Cleiton Falcão, empresário do Rodrigo Moledo, e sentiu do empresário que há sim uma possibilidade de se buscar uma negociação para o Rodrigo Moledo, porque ele perdeu esse espaço no Internacional para o Zé Gabriel e vai perder naturalmente para o Lucas Ribeiro, que chegou há pouco e ainda não tem as condições físicas ideais, porque vem de um recesso, de um fim de temporada na Alemanha para a equipe do Internacional e para, consequentemente, é claro, o futebol brasileiro. Se você gostou desse vídeo, se gosta do conteúdo do canal, vai aqui embaixo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Todos os dias eu tô chegando aqui com os vídeos da dupla Grenal, com todas as informações quentíssimas aqui no canal. E para você não ficar de fora de nada, para ficar sabendo de tudo, se inscreve, ativa o sininho para receber o aviso aí quando o vídeo estiver no ar. Valeu!